A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos hoje, pela graça do Senhor, dar continuidade ao nosso curso sobre a Trindade. Vamos lá, vamos conhecer melhor essa doutrina e saber se ela realmente é bíblica ou não. Eu quero começar aqui com o texto de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Em grego, nós vamos analisá-lo, tá? E o que acontece? Esse é um texto-chave dentro da teologia. Existe locais ali, pessoas que interpretam, grupos, melhor dizendo, que interpretam esse texto de diferente forma. Alguns entendem que o Theos aqui de João 1, ele deve ser entendido como um Deus com letra minúscula. Outros, por sua vez, entendem que Theos aqui, ele deve ser traduzido como um aditivo. Então, qual que é a melhor tradução? Bem, eu já quero dar uma introdução dizendo que nenhuma tradução que eu conheça tenha vertido Theos por um Deus com letra minúscula nesse texto. Eu desconheço alguma tradução, além das Testemunhas de Jeová, que tenha feito isso. Mas, vamos lá. O que nos interessa é realmente o texto grego, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma frase temporal, a ideia aqui, né? Enarche en hologos. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta, ok? Enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, houtos en enarche proston theon, panta di autoegenitu, kai horis autoegenitu udehen ho gegonen. En auto zoi en kai zoi en tophos ton anthropon, kai tophos en te scotia paini, kai scotia auto u catelaven. Ok? O que nós temos aqui? Bem, a gente tem aqui o versículo 1, ele para. Vejamos aqui onde ele para. Ele para aqui no Logos, certo? Aqui é o fim do versículo 1. E o que acontece? Nós temos três partes. Aqui eu tenho um versículo dividido em três partes. A conjunção cai aqui, ela vai marcar a divisão de três partes. Então, essa parte aqui é a primeira parte. Daqui para cá é a segunda parte. E nós temos outra conjunção aqui, que vai mostrar que daqui para cá já é a terceira parte do versículo, fechando em logos. Então, o versículo 1 está subdividido em três partes. Vamos analisar cada uma delas. Enarche é simplesmente uma frase aqui temporal no início. En é um verbo, esse aqui é o verbo ser, estar, existir, é o verbo em mi no imperfeito. A ideia aqui é que ele pode ser traduzido como no princípio era, no princípio estava ou no princípio existia, tá? O sujeito da frase é logos, que se refere a Jesus. Nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus. Então, o logos, a palavra de Deus, ela era no princípio. A ideia aqui é uma frase de tempo. No princípio é um tempo. Então, no início de todas as coisas, Jesus estava presente nesse início. As coisas não tinham sido criadas ainda e ele já estava ali. Isso é uma frase, principalmente por ter um verbo no imperfeito que mostra uma ideia de continuidade. Então, eu tenho uma ideia aqui de que Jesus ele é eterno. O texto ele me passa a concepção aqui
de que Jesus ele já estava existindo desde os primórdios e que ele não passou a ser, ele sempre foi. Por quê? O verbo en, ele está no imperfeito de mim. E essa frase é um dativo de tempo. Nesse sentido, Jesus ele já estava desde o começo. Se João quisesse dizer que Jesus foi criado, ele teria criado uma outra construção. Em vez do verbo en, ele teria colocado o verbo egeneto, que a gente encontra mais aqui adiante nesse mesmo texto. Então, como ele usa o verbo en, que mostra não uma ação completa, mas uma ação incompleta, justamente por isso que é um imperfeito, aqui nós temos a ideia de o logos eterno. E aqui ele vai dar início à sua segunda parte. E esta palavra, que ele já acabou de afirmar que ela é eterna, e detalhe, o verbo imperfeito do indicativo, ele é o verbo apropriado para narrativas. João, ele não está fazendo uma poesia. João está fazendo uma narrativa, tá? Quando você pega ali a gramática de Lourenço Estélio Rega, ele vai dizer ali que o imperfeito, ele é usado para narrativas, ele é apropriado para narrativas. João aqui não está fazendo uma poesia. Veja só, a palavra, aqui novamente ele vai pôr esse verbo, estava. Aqui eu tenho uma preposição com um acusativo. Bem, segundo Dunker, que é um gramático, ele vai dizer que isso aqui é um acusativo de relacionamento. E é interessante porque esse verbo aqui, ele é um verbo que ele vai pedir dois complementos. Presta atenção que legal. A palavra estava. Aí você vai me perguntar, estava aonde? E essa resposta, ela é respondida aqui no início, ó, en arche. En arche. Ela estava no princípio. Mas esse é um verbo bitransitivo, ele precisa de uma outra resposta. Ela estava aonde? No princípio. Mas ela estava com quem? Ela estava com Deus. Veja-se, pros ton theon. Então você vê que esse ton theon, ele é o acusativo, o objeto direto do verbo que responde à ideia. Então, a palavra, além de ser eterna, ela estava se relacionando junto de Deus nesse princípio. As coisas não tinham existido ainda. Não existia matéria, não existia homem, não existia céus, só existia Deus e só Ele mesmo. Era o início de todas as coisas. E a Bíblia diz que junto de Deus havia Jesus, a palavra, e os dois se relacionavam nesta união perfeita, tá ok? Então João ele já vai dando alguns nortes acerca dessa doutrina. E ele continua, e Deus. Veja só, agora é legal porque esse Deus aqui, você percebe que aqui eu tenho Deus no acusativo, que é o objeto direto do verbo. Aqui eu tenho no nominativo, você vê que mudou o feos dali é o feon daqui, certo? Então o que eu tenho aqui? Esse feos é o feon daqui. Tá? Mas o que eu tenho aqui? Por que mudou a função sintática? Você percebe que esse feos, ele vem antes do verbo. E isso é significativo. Você percebe também que antes dele não existe um artigo, mas que propositadamente, logos, que é o sujeito da frase, leva artigo. Então você vê aqui que logos, ele leva um artigo. Agora, o legal é que quando você tem dois substantivos, porque feos ele é um substantivo e logos também é um substantivo. Quando você tem dois substantivos no nominativo, aqui você tem o que é chamado ou você tem a ideia aqui de um sujeito composto, mas para ter um sujeito composto era necessário haver uma conjunção cai para fazer a ligação entre o primeiro sujeito e o segundo sujeito, o que você não encontra aqui. Ou você pode ter um nominativo sujeito e um nominativo predicado. Bem, isso é legal porque quando você pensa no nominativo predicado, o nominativo predicado, ele trabalha como um adjetivo altamente enfático. Então, a ideia aqui é, João, ele poderia ter dito que Jesus
era divino, na ideia de um adjetivo. E mais, o divino, expressado por um adjetivo, é uma coisa, mas a palavra divino, expressada por um nominativo predicado, é mais enfático, principalmente pela sua posição pré-verbal. Quando você dá uma analisada nesse sentido, você vê que Feós aqui, ele não trabalha como um sujeito indefinido. Por quê? João, ele coloca Feós antes do verbo e como um nominativo predicado, não para denegrir o Feós, mas para pô-lo em posição de ênfase, enfático. João não está colocando Jesus como um Deus inferior. Super pelo contrário, ele está exaltando Jesus em posição de ênfase. Ele está dizendo, e outra coisa também, a falta do artigo, ela implica em essência. Jesus está sendo tratado aqui como aquele que tem a essência, a natureza do Senhor, de Deus Pai. Então você tem o Deus Pai se relacionando com o Deus Filho desde o início de todas as coisas, tá ok? Então é isso que o texto ele está nos revelando. Quando você continua aqui, você tem um pronome relativo, masculino, singular nominativo, né? Então, pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo faz referência a logos. Então, este, né, este que vi aqui logo atrás, estava no princípio com Deus. Então você vê, aqui João, ele cria a ideia de separação entre o pai e o filho. Ele estava no princípio com Deus. Novamente é um verbo bitransitivo. Ele estava aonde? No princípio, objeto indireto. Com Deus, objeto direto, o acusativo, colocando aqui a ideia de que ele estava no princípio junto de Deus, tendo esse relacionamento com Deus e já sendo atemporal, certo? Então ele vai colocar isso aqui. Então, a ideia é, o acusativo, ele trabalha aqui como um acusativo de relacionamento, mas ele também trabalha como um objeto direto do verbo. Se Jesus estava, ele estava com alguém, justamente por isso que eu tenho uma ideia de um acusativo de relacionamento. É uma ideia de eu me relacionar com alguém. Então, eu preciso criar a ideia de duas pessoas que se relacionam entre si numa união perfeita, onde o Pai é 100% Deus e o Filho compartilha da mesma essência do Pai, sendo 100% Deus, assim como o Pai. Tá ok? É exatamente o que João está descrevendo aqui. Tá certo? Agora, o legal é que a Trindade, ela não vai pregar três deuses, porque alguém poderia falar, mas isso é louco, isso é um absurdo. Se você tem o Deus Pai e você tem o Deus Filho, então você tem dois deuses? Negativo. Negativo. Veja só o que você tem aqui. Enarhei praston theon, pantadiautuegênito. Tudo, né, todas as coisas, por meio dele foram feitas. Então, ele é o agente, ele é aquele que cria todas as coisas. Ele é o intermediário de todas as coisas, o mediador da criação, aquele que fez todas as coisas, aquele que a partir dele todas as coisas veio a existir. Nesse sentido, se ele é aquele que deu início a todas as coisas, então ele tem que ser o criador. Veja só que legal. E veja só que isso aqui não é relativismo, isso aqui é todas as coisas. Não existe a palavra heteros, não existe a palavra heteros. Existe somente panta. Panta, ele é um adjetivo. E aqui ele trabalha no sentido de que todas as coisas foram feitas por Jesus. Né? Então, e sem ele, no caso aqui, sem Jesus, fora de Jesus, nada ou nenhuma só coisa do que foi feito se teria feito. Então a ideia aqui é gegonen é um verbo no perfeito, no tempo perfeito, que vai dar a ideia do seguinte, alguma ação pontual no passado, mas que tem os seus efeitos no presente. Então a ideia aqui é o que hoje existe, o que hoje está criado, foi feito no passado. Mas o que nós hoje conhecemos, que teve o seu início no passado, nós só conhecemos e nós só podemos ver, tocar essas coisas que hoje existem por conta de Jesus. Se Jesus não existisse, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos tocando essas coisas, nada do que foi feito se teria feito. As coisas que foram feitas e continuam feitas e continuam sendo sustentadas por Deus, a criação de Deus que continua sendo sustentada por Deus, Deus não abandonou a sua criação, Deus continua soberano, cuidando dela.
E, nesse sentido, Jesus é a razão do nosso existir e a partir dele todas as coisas vão existir. Veja só que isso não é inferência minha, isso é o próprio texto. Quando João ele coloca o Gegonen, ele dá a ideia de um perfeito. Não tem perfeito. Isso aqui não é inferência minha. Veja que eu não estou nem trabalhando com os textos em português, eu estou trabalhando com os textos em grego. E os textos em grego são altamente enfáticos. Então, assim, não adianta vir aqui nos comentários querer dizer que eu estou colocando inferência no texto. O texto diz por si mesmo, tá? E ele continua, né? Nele estava a vida, então, ou seja, Jesus ele é autoexistente, ele existe por si próprio, e a vida era a luz dos homens, ou seja, ao mesmo tempo que ele é a vida, no sentido de ser eterno, a vida era a luz dos homens, no sentido de que ele ilumina, ele veio a essa terra, né? E esteve aqui junto com os homens. Então aqui é a humanidade e a divindade de Cristo, as duas naturezas do Senhor Jesus, tá? Então é nesse sentido, ok? Então a gente vai trabalhar aqui, vamos lá. Vejamos. Então você tem a luz dos homens e aí você vai entrar aqui em outra parte. Lembra que essa aqui é uma conjunção, certo? Uma conjunção coordenativa. E a luz, né? que ele acabou de dizer que é Jesus, acabou de dizer que é Jesus, na escuridão resplandece. Tá vendo aqui? Olha que legal. A luz, ela resplandece na escuridão, nas trevas. Então Jesus, aqui é a ideia de que ele resplandece nas trevas. Vamos lá. E as trevas, ou a escuridão, porque isso aqui é um substantivo singular, e a escuridão, contra ela, aqui está no neutro, porque luz é neutro, tá? Mas no português, luz é feminino, então a luz, né? Então vai ser contra ela. Não prevalece, né? Não prevalece. Aqui a ideia de que as trevas não podem prevalecer, não podem vencer contra a luz que é Jesus, ok? Então vamos lá. Agora o versículo 14. E a palavra, essa mesma palavra que ele já tinha descrevido ali em cima, né? Sarx, novamente aqui ele vai pôr a ideia de um nominativo predicado. É legal porque aqui você tem um nominativo que tem um artigo, ele é articular de propósito. João, ele colocou um artigo aqui de propósito, e sarx, ele é anartro, mas ele é um anartro definido. Por quê? Porque ele não tem um artigo de propósito, porque ele é um nominativo predicado enfático anartro definido. Por que ele é definido sendo anartro? Porque está sendo trabalhado com enfático, está sendo trabalhado com ênfase aqui. Então, o que acontece aqui? E a palavra se tornou carne. Que carne? E tabernaculou conosco. E vimos a sua glória. Veja só que legal. Deus se fez homem, habitou entre nós, nós tocamos nele, nós vimos a glória dele. Que glória! A glória como do unigênito do Pai, que vem do Pai, da parte do Pai, que compartilha das coisas do Pai, gentil de origem, Plares haritos kai alefeias, ou seja, cheio de graça e de verdade. Ou seja, que ele traz consigo a sua essência divina. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de seus atributos por alguns instantes, por algum momento ali, mais especificamente durante o ministério dele aqui na Terra, que durou, segundo os estudiosos, 33 anos e meio, certo? Então, assim, nesse sentido, Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus apenas abriu mão de seus atributos para poder vir e nos salvar. Ok? Então, a análise sintática aqui desse texto, eu vou parar por aqui. Existe muito mais coisas, tá? Ok? Se eu vou passar aqui só para vocês darem uma olhada. Você tá vendo aqui, por exemplo, né? Eu vou deixar aqui para vocês lerem. Mas eu não vou trabalhar sobre isso hoje, tá? Mas assim, os textos eles são autoexplicativos. Perolog sarx egeneto kais kenosen en hemin kaeti assameta tendoxan autodoxan rosmonogenos parapatros pleres haritos kai elefeias. E a palavra Jesus se tornou carne, ele assumiu a forma humana e tabernaculou, habitou entre nós
e nós vimos a sua glória. Se nós vimos, é a ideia de que a gente viu o homem, mas a gente viu a glória, então a união hipostática. A glória dele, que pertence a ele. E ele vai dizer a glória do unigênito, da parte do Pai, que compartilha da essência do Pai. E que ele é cheio de graça, que ele é cheio de verdade, que ele veio trazer a nova aliança e veio salvar aqueles que se haviam perdido, ok? Então, basicamente é isso, meus irmãos. E por fim, eu gostaria de dar uma palavra aqui, dizendo, amados, cuidado com essas seitas aí no YouTube, cuidado, meus irmãos, a situação é séria, cada vez mais pessoas aí deturpando os textos bíblicos, amados, foquem na Bíblia, estudem a palavra de Deus, sabe, não se vendam aí por pouca coisa não, tá? Jesus, ele está voltando, tá certo? Não vão aí por esses hereges que ficam desmerecendo a Bíblia, que ficam deturpando. Não, eu falo sério, se arrepende, creia em Jesus, fica firme, tá bom? Eu sei que estamos passando por uma situação difícil, mas amados, todos nós precisamos de Cristo, todos nós somos homens e nós precisamos da ajuda do Senhor. Então clama ao Senhor, pede ao Senhor ajuda, fica com o Senhor e Ele vai te dar graça, tá bom? Se arrepende e se foque em estudar a palavra do Senhor e se apegue a ela acima de tudo, como Colossenses 3 diz, meditem em Colossenses 3, é muito importante esse texto, Jesus deve ser a nossa vida. Nós devemos pensar e buscar nas coisas que são do alto, nas coisas que estão lá com Deus e não nas coisas aqui da terra, tá bom? Então esse aqui é meu aviso e que o Deus que se fez carne e veio a esse mundo, morreu por nós, se santificou por nós, fez tudo aquilo por nós, possa abençoar vocês e que esse sacrifício maravilhoso que ele fez possa nos constranger a ter uma vida reta com ele cada vez mais. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. E eu vou deixar aqui a tela para vocês darem uma lida, tá bom?